Abadiânia, Goiás. A fé como aliada da saúde é um dos temas mais inquietantes para a ciência moderna. Pesquisas indicam que a religiosidade pode induzir respostas positivas nos pacientes, mas poucos estudos científicos foram produzidos sobre o tema. Mesmo assim, tratamentos espirituais são cada vez mais procurados por pessoas de todas as crenças no Brasil e no mundo. Eu descobri que eu estava doente em 96, acometido de um câncer intestinal, que foi a primeira vez que eu vim para a casa de Dom Inácio. Dentre os inúmeros centros de curas espirituais do país, a Casa Dom Inácio, no estado de Goiás, ficou mundialmente conhecida por suas cirurgias espirituais, com e sem corte. Se nós temos uma base científica, aquilo que não tem base científica para nós não é medicina. Chamamos de tratamentos alternativos, terapias alternativas, porque se você reparar, eles nunca são uma busca da causa, eles sempre são uma oferta terapêutica, uma oferta de tratamento. Mesmo com dores causadas pelo câncer intestinal, Luiz percorreu mais de 2.000 quilômetros em busca de sua cura. E já em sua primeira visita à casa de Dom Inácio, passou por uma cirurgia espiritual sem corte. Para mim fazer a primeira viagem para Abadiânia foi difícil. Chegando aqui, fiz a cirurgia, daí foram refeitos todos os exames e daí foi constatado que eu não tinha mais nada. Inclusive no intestino apareceu os pontos da cirurgia espiritual que eu fiz aqui na casa do Dom Inácio. Aparentemente curado de sua doença, Luiz não sabia que sua fé seria testada mais uma vez. Oi, gente. Boa tarde. Todos bem? E já logo depois que eu curei o câncer intestinal, foi constatado o câncer na cabeça e eles não me operavam porque eu não tinha mais cura. E que a minha vida seria mais 2, 3 meses só. Desacreditado por 2 equipes médicas, Luiz, apoiado por sua esposa Eraci, tomou a difícil decisão de combater a doença somente através da cura espiritual. Quando eles diziam, leva o teu marido para casa, que ele não tem mais cura, a minha esposa fazia 3 meses que tinha me conhecido. E é assim hoje. Hoje é Deus no céu e ela na terra. É assim. O meu coração já dizia que eu tinha que cuidar dele. E não era só o cuidar, eu já sentia um amor por ele, assim, sabe? Alguma coisa diferente. E aí foi onde eu disse para ele, vamos para Abadiânia. Diagnósticos complicados ou terminais e o desejo de sentir-se cada vez mais saudável podem levar pessoas a procurar tratamentos questionados pela ciência. Atitude considerada por alguns como perigosa e por outros como a única salvação. Abadiânia, uma pequena cidade rural a 78 quilômetros do Distrito Federal, tem apenas 13.000 habitantes e pouco mais de 30 hotéis. Semanalmente, a cidade recebe mais de 2.000 turistas, brasileiros ou estrangeiros, ansiosos para receber orientações e curas espirituais através dos passes e cirurgias. Eu sabia que aqui as pessoas se curavam. Eu sabia que aqui, se as pessoas tivessem fé, que é o meu caso, eu alcançaria a minha cura. Começou a aparecer no lado do rosto dele uma bolinha e na mesma direção na cabeça para fora também, sabe? Aí o médico disse que era um câncer e era aquele o galopante, né? Queria providenciar logo uma cirurgia e mesmo foi muito rápido. Quando chegou no dia da cirurgia, aí ele disse, não, nós não vamos operar ele. E aí eu tentei uma outra equipe. E aí no dia da cirurgia aconteceu a mesma coisa. Depois de realizar os exames pré-operatórios, Luiz foi desaconselhado a fazer a cirurgia. O procedimento provavelmente deixaria sequelas graves e não lhe garantiria mais do que 3 meses de vida. Chegando aqui, falando com a entidade, Dr. Augusto, eu coloquei para ele a situação, daí ele disse, filho, eu vou
cuidar de ti. Aí quando ele disse, filho, eu vou cuidar de ti, eu fiquei mais tranquilo. Existem pessoas que não são católicas, não são evangélicas, não são cristãs, mas elas têm uma determinada fé numa energia superior, numa fonte de poder que pode lhe ajudar. E eu penso que aí é o segredo da fé. Quando eu acredito que vou poder melhorar com essa, com aquela prática. Que uma oração com a mão na cabeça, ou o toque de alguém que tem esse poder, vai me curar, vai me salvar. Eu penso que essa crença gera respostas imunológicas positivas dentro da pessoa. Criada na década de 70 pelo médium João de Deus, as notícias de curas improváveis da casa de Dom Inácio se espalharam pelo Brasil e pelo mundo. E pessoas famosas como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a apresentadora americana Oprah Winfrey já estiveram na presença do médium. Porém, não existe nenhum estudo científico que comprove a eficácia dos tratamentos realizados na casa. O Santo Inácio de Loyola, criador da Companhia de Jesus na Igreja Católica, ele tem uma frase seguinte: para as pessoas que acreditam, nenhuma palavra é necessária. Para as pessoas que não acreditam, nenhuma palavra é possível. Além de encarnar o espírito de Dom Inácio, o médium João de Deus, fundador da casa, diz ter o poder de encarnar espíritos de médicos famosos, como o de Oswaldo Cruz, renomado médico e sanitarista brasileiro morto no século passado. Que a paz de Deus esteja com todos. Em nome de Deus, eu quero agradecer. Nascido no interior de Goiás, em uma família humilde, João de Deus passou fome e dormiu ao relento, antes de descobrir sua verdadeira vocação. Atualmente, ele atende 3 dias por semana em Abadiânia e viaja pelo Brasil e pelo mundo promovendo suas curas. João de Deus é o único médium que realiza cirurgias espirituais na casa. E o médium João é o homem, tá? Mas o importante da casa do Inácio são as entidades que incorporam no médium João. Então, a gente quer a saúde do médium João. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. As cirurgias espirituais da casa de Dom Inácio são realizadas com e sem cortes. As mais impressionantes usam facas de cozinha e tesouras, e já renderam inúmeros processos contra o médium, mas nunca uma condenação. Acho absolutamente desnecessário o corte. Se estamos falando de energia, nessa possibilidade, não há por que fazer, além dos riscos. Cortar é um risco à saúde pública, contágio de doenças, transmissão de doenças. Eu acho que isso deve ser proibido pela própria vigilância sanitária. Há uma questão de saúde pública que precisa ser proibida. Existe a possibilidade de contaminação? E, teoricamente, sim, mas nunca vi. Tá, acompanhei a enfermaria ali 2 anos corridos, nunca vi nada de efeitos colaterais. Porque a maioria das pessoas operadas são cirurgias espirituais só, sem o corte físico. Mas tem algumas pessoas que precisam levar para casa a memória ou a cicatriz de alguma coisa, até para comprovar que eu fiz alguma coisa lá. Tem algumas coisas que ainda não tem explicação, principalmente a analgesia ou a falta de dor nos cortes. Eu prefiro crer que é mais a força da hipnose e a vontade e o acreditar de quem está sendo operado. A cidadã canadense Nazi veio ao Brasil em busca da cura. Já em sua primeira visita à casa de Dom Inácio, se submeteu a uma operação física. I couldn't breathe for 40 years because I had 2 back surgery
and that caused depression and insomnia, a lot of problems. I decided to come this trip because I have faith in higher power, and no medicine, no doctors could help me. It was a little bit uncomfortable because he was digging in with, I don't know whether it was metal or what was it, but I didn't take anything before, I didn't take anything after, fine. Because I surrendered to God. I said, take care of me, you know why I'm here. Quando eu me coloquei nessa situação, eu disse para minha esposa, eu largo tudo, porque eu tenho certeza que lá vou ser curado. E passei a vir na época de 3, 4, às vezes até 6 vezes no ano eu vinha para cá. Às vezes o dinheiro era contadinho, né? Mas eu vinha para cá porque a entidade estava me cuidando. Os atendimentos feitos pelo médium João são gratuitos. Porém, os frequentadores gastam com os fitoterápicos e souvenirs vendidos dentro da instituição. Segundo a administração, além das doações, essa é a fonte de renda que mantém o funcionamento da casa. Apesar de pregar a cura espiritual, na casa de Dom Inácio, os frequentadores são sempre orientados a não abandonar seus tratamentos com os médicos convencionais, que eles chamam de médicos da terra. Deem-se conta que aqui não se operam milagres, mas sim curas. E é importantíssimo que todos saibam e todos relembram. Todas as pessoas que estiverem em tratamento médico, não interrompam os tratamentos médicos. Continuem fazendo da fisioterapia, quimioterapia, seja o que for. Não interrompam. Mas é importante que nós tenhamos fé. Fé é você acreditar naquilo que você não vê. E a recompensa pela fé é você ver aquilo que você acredita. Ele me viu no meio do público e me chamou. Daí ele me disse assim, filho, vamos terminar com isto hoje. Lutando contra o câncer da cabeça, Luiz esteve em tratamento durante 3 anos e meio na casa de Dom Inácio. E daí no dia 12 de outubro de 2000, aconteceu a cirurgia. Na hora eu senti assim que alguém estava mexendo na minha cabeça. Na realidade eu fui ver tudo o que aconteceu depois vendo. Porque eu não senti nada. Não senti nada. Não sabia que estavam me cortando. Eu só sentia que estavam mexendo na minha cabeça. Não tive medo. Não tive medo porque eu queria era a minha cura. E eu acreditava e confiando em Deus, acreditando em Dom Inácio, que é o mentor espiritual da casa, eu não tive medo nenhum. E não senti dores também. Ele mandou eu abrir os olhos, que eu estava com os olhos fechados, e me mostrou aquilo e disse, os casaca branca não iam fazer isto nunca. Os casaca branca, os médicos. Daí se passou mais um ano e continuamos vindo. Em seguida, acho que uns 2 anos depois, a entidade me chamou e me disse, filha, ele está curado. Ele nunca mais vai ter doença ruim nenhuma e eu não vou precisar mais cortar ele. Apesar dos inúmeros relatos de curas pelo Brasil e pelo mundo, notícias de mortes dentro da casa e acusações feitas ao médium já foram investigadas. Em nenhum dos casos ele obteve condenação. Apenas eu sou um mensageiro da verdade, do amor, e o que cura é Deus. Depois de passar mais de 15 anos se tratando através da medicina espiritual, mas sem deixar de frequentar os médicos da Terra para a realização de check-ups anuais, Luiz hoje tem uma vida saudável. Depois que a gente alcançou esta cura toda, nós tivemos uma convocação de uma entidade da casa chamada Dr. José Valdivino, e dizendo que eu estava na missão
de trazer pessoas para serem curadas na casa de Dom Inácio. E desde 2009, eu e a minha esposa, nós realizamos viagens trazendo pessoas para a Abadiânia para alcançarem a cura e a graça que nós recebemos também. Atualmente, Luiz ganha vida como radialista e com viagens mensais que realiza para a Abadiânia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E tenho certeza que enquanto o Dr. Augusto quiser que eu fique aqui nesse plano terra, eu vou ficar aqui. E o dia que ele achar que é interessante que eu vá para o outro lado, eu vou, não tem problema nenhum. Estamos prontos para isto. Mas livrai-nos do mal. Amém.